todas as últimas notícias do Corinthians aqui para vocês, notícias empolgantes sobre Memphis Depay, que treina bem, treina forte e pode ter novidade por aí. Também Marcelo Paes dá declarações sobre conversas com Memphis, detalhes de renovação do contrato do holandês. Imperdível esse vídeo aqui. Também Yuri Alberto. Fernando Diniz quer potencializar o artilheiro do Corinthians, porque já são 7 jogos sem marcar gols, e eu vou também detalhar o que o Fernando Diniz está fazendo para o Yuri Alberto deixar de vez essa seca e voltar a ser o artilheiro que ele é, né? Decisivo. Então, também vou falar sobre isso, bater um papo sobre isso aqui com vocês. Tem a denúncia, né, do Fernando Diniz. O STJD denuncia o Fernando Diniz, é um absurdo, e o julgamento já será nessa sexta-feira. Ele pode perder o majestoso? Tudo aqui detalhado para vocês, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, todos os dias eu gravo vídeo por aqui, batendo papo, deixando vocês atualizados. Então já se inscreve, deixa seu like para ajudar a gente aqui no canal, hype esse vídeo para a gente ficar no topo e também seja membro para conteúdos exclusivos. Agora, sem enrolação, bora pro conteúdo do vídeo, que tá bom demais. Gente, começando com Yuri Alberto. Olha, o Yuri, ele tá passando por uma seca de gols. São 7 jogos sem marcar, desde a chegada do Fernando Diniz. E tem alguns pontos que a gente precisa detalhar, por isso que o Yuri Alberto não está conseguindo fazer seus gols. É claro, né, o Yuri, ele tem uma característica que deixa nós torcedores malucos, né? Ele perde alguns gols que não dá para perder. Porém, nesses últimos jogos, com o novo técnico, ele não está tendo tantas chances assim. E por quê? O Fernando Diniz chega no Corinthians, o Corinthians numa situação um pouco delicada, né? Eram 9 partidas sem vencer, 10 partidas sem vencer, o Dorival Júnior não estava conseguindo mais fazer o time jogar, o time perdia para todo mundo, e aí o Fernando Diniz entra, né, num momento delicado do time, e o que ele faz? Ele fecha a casinha, ele escala o time para pressionar a saída de bola do adversário, ele faz um time para o Corinthians não tomar gols. Não é à toa que ele está obcecado com essa história do Corinthians não tomar gol, né? Então, o dinizismo aqui tá diferente. Então, nisso, o Yuri Alberto, que sempre foi um jogador de característica que briga, que pressiona lá na frente, ele sempre foi assim, mas ele tá sendo um pouco sacrificado, sabe? Nesse esquema do Diniz. Ele tá muito isolado, então o Yuri, ele nunca foi jogador de ficar isolado, ele sempre tem que ter um companheiro para abrir espaço. No caso, quando o Memphis chega ali no final de 2024, o Yuri Alberto estava numa fase também horrorosa no Corinthians. Vocês devem lembrar disso com certeza, né? Então o Memphis Depay chega e com a inteligência do Memphis, o Yuri Alberto, cara, é outro jogador. Ele se potencializa demais. Então todo jogo o Yuri Alberto fazia gols, criava chances. Então é disso que ele está precisando, né? Um companheiro no ataque que faça, que abra espaço e que também enxergue o Yuri, porque ele gosta de quê? Atacar o espaço. Ele não é um jogador, por exemplo, igual o Pedro do Flamengo, um oportunista igual o Pedro do Flamengo. Ele tem outras características. Então, com essa formação que o Diniz está implementando, né, o losango, eu lembro da época do Ramon Dias. Então, com o losango do Fernando Diniz, o Yuri Alberto ele não achou ainda um companheiro com a ausência do Memphis, ele não achou um companheiro que faça o que o Memphis faz com ele no ataque, que é puxar a marcação, né, que é achar ele no espaço vazio. Então, o Fernando Diniz, ele tá treinando o time com 3 atacantes, já tem um tempo. Eu não sei ainda o motivo que o Fernando Diniz ele não coloca essa formação em prática, me incomodou inclusive contra o Mirassol, já deveria ter voltado no segundo tempo com outra formação, uma formação com 3 atacantes para agredir mais o adversário, isso me incomodou. Então, o Fernando Diniz ele tá fazendo esse esquema para potencializar o Yuri, até mesmo para ele cair pelas pontas, trocar de posição com o Jess Lingard, e ele pode sim potencializar e voltar a fazer gols, porque a gente precisa do Yuri artilheiro. A gente não pode ter um jogador do nível do Yuri Alberto com 7 jogos sem fazer gols, né? Então, o Fernando Diniz
tá treinando, tá potencializando para o artilheiro do Corinthians voltar a marcar. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que ele vai esperar a volta do Memphis? Ou o Diniz ele vai realmente jogar com 3 atacantes para potencializar o Yuri, que é o que ele está fazendo, né? Pelo menos nos treinos. Nos jogos ele ainda não fez isso. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham. Agora, falando do Memphis, né? Todo vídeo eu tenho que falar do Memphis, porque não tem como. Todo dia saem notícias diferentes. E agora, o Marcelo Paes, ele dá uma entrevista onde ele confirma que o Memphis Depay, ele abre mão de um salário maior, ele tem uma grande redução salarial para poder se encaixar aqui no Corinthians e continuar no Corinthians. Então, não é mais dedução, não é mais conversa da imprensa. O Marcelo Paes, ele confirma que o Memphis, ele reduz o salário. Como eu já falei aqui para vocês, vai ser algo em torno aí do que o Yuri Alberto, por exemplo, ganha no Corinthians, algo em torno de 2,5 milhões de reais. É parecido com o que o Yuri ganha, né? Então, mas o Corinthians não vai pagar esse salário. Quem vai pagar são as patrocinadoras, no caso, a Esporte da Sorte e a BYD, tá? Que foi outra patrocinadora que entrou no páreo para cobrir os outros 50% que já são, né, da Esporte da Sorte 50% e os outros 50% da BYD. Então, o Marcelo Paes, ele não confirmou as duas patrocinadoras, mas ele confirma que o salário foi reduzido, que vai ser reduzido, desculpa, e também que o contrato não vai ter aquelas regalias, aqueles bônus, vão ser todos parecidos com os outros jogadores. Então, gente, é o seguinte, a renovação do Memphis, ela só não vai acontecer se realmente o Corinthians não quiser. Se realmente pessoas lá dentro do Corinthians, que a gente sabe que tem muitas, não quiserem o holandês no time. Por quê? Porque ele fala muito, porque ele expõe, né? Ele expõe muita gente que faz coisa errada no clube. Então, se o Memphis, prestem atenção no que eu vou falar aqui, se o Memphis não renovar com o Corinthians, meu amigo, não é por dinheiro, não é por salário e não é pelo futebol. Não é pelo futebol, tá? Então, tem que ficar de olho, porque tudo indica que essa renovação vai acontecer já nas próximas semanas, antes da Copa do Mundo, tá? Então, se não acontecer, vai ser uma surpresa para mim, eu acho que para todo mundo. Porque o Memphis, ele quer muito continuar no Corinthians e assim, hoje, com esse salário novo do Memphis, patrocinadora bancando, o que o Memphis pode arrecadar de dinheiro para o Corinthians, jogando a Copa do Mundo, colocando o Corinthians em evidência na Copa do Mundo, inclusive na figurinha, no álbum de figurinha, não sei se vocês compraram o álbum, a figurinha do Memphis Depay tá lá, Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso é de uma força, isso é de um marketing, cara, absurdo. Absurdo. Então não tem desculpas para não renovar com o jogador. Pelo menos nessas circunstâncias, não. Tá? Então, é isso aí. Mas nas próximas semanas, na próxima semana, essa questão de renovação do Memphis já vai acontecer. E agora vamos falar de bola, né? De futebol. Com a volta do Memphis, muita gente está perguntando, ele vai ser banco? Não, ele não vai ser banco. Ele não vai ser banco. Vocês sabiam, eu vou passar uma informação para vocês aqui, vocês sabiam que o próprio Jesse Lingard, ele jogou no Manchester United numa posição interessantíssima, inclusive na época do Memphis, no Manchester, que é de meio central. Provavelmente o Breno Bidon vai sair na metade do ano, vai ser vendido, o Corinthians precisa do dinheiro. Então, uma formação que o Diniz, né, pode encaixar esses jogadores no clube, no time, é com Lingard de meio campo central, com Ranieri, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Esse meio e ataque do Corinthians ficaria fenomenal. Fenomenal. Porque o Breno Bidon, ele não é um jogador de marcação. O Breno Bidon, ele não é um jogador de marcação. Ele se posiciona bem, ele desarma bem, porque ele se posiciona bem. Isso o Jesse Lingard fazia no Manchester United. Tranquilamente. Então, possa ser que o Diniz utilize esse meio de campo, igual na época do Fluminense, em 2023. Se eu não me engano, o Diniz utilizava 2 meio-campistas na época que ele foi campeão na Libertadores. Então ele pode tranquilamente montar um time com Lingard, Memphis, Yuri, Alberto e Rodrigo Garro. Tranquilamente. Então, a questão é,
Caio César, tá? Caio César. Acho que o Rodrigo Garro não sai do time, pelo que tá jogando, não sai do time, tá? Se fosse o Rodrigo Garro de 2025, aí sim daria espaço para um ponta. E aí o Corinthians jogava numa 4-3-3. Então, são muitas variações que o Diniz pode usar e abusar, gente, com esse elenco do Corinthians. Fora que o Corinthians busca contratações, por exemplo, Mantuan, um jogador totalmente versátil, como eu falei no vídeo de ontem aqui para vocês, pode chegar no Corinthians. O Corinthians procura mais um ponta. O Mantuan joga de ponta, joga de lateral, mas enfim, o Corinthians procura mais um ponta, mais um atacante. Então, na janela de meio do ano, o Corinthians não vai sair contratando todo mundo, mas precisa de algumas contratações pontuais, porque o Corinthians vai perder o Breno Bidon, talvez o André, porque o staff do André tá querendo que ele vá para a Europa, Então, o Corinthians vai precisar de algumas contratações bem pontuais, mas em questão de encaixar Jesse Lingard e Memphis Depay no mesmo time, isso não será um problema. E aí, falando de Lingard, de Memphis, majestoso. O Memphis tá treinando bem, tá treinando forte, pode aparecer sim no majestoso de domingo, é um jogo decisivo, inclusive o Diniz tá querendo um time misto na Libertadores para ir com tudo, com força máxima contra o São Paulo. O Corinthians precisa vencer o São Paulo, senão vai se complicar no Campeonato Brasileiro. E aí, o Memphis, ele quer jogar essa partida, ele tá treinando bem, ele tá treinando forte e pode aparecer no banco de reservas dessa partida, tá? E aí a gente pode ver na prática esses caras jogando todos juntos. Memphis, Yuri, Garro, Lingard. E até porque a gente precisa disso. O Corinthians precisa de gols, o Corinthians precisa de pontos, de vitórias, principalmente dentro de casa. Então, eu acho inegociável que a volta do Memphis seja no majestoso. Inclusive, com a camisa linda, camisa nova do Corinthians, que vai se estrear no majestoso, a listrada, preta, tradicional. Que camisa linda! Eu vou estar na arena e eu vou tentar gravar, inclusive, para vocês comprando essa camisa nova lá na arena, no lançamento, porque ela tá linda demais, gente. Então, para estrear num clássico contra o São Paulo, eu lembro do último jogo contra o São Paulo aqui na arena, aquele golaço do Memphis, nas pernas do Sabino. Então, nada mais interessante, nada melhor do que ele voltar no majestoso, com estreia de camisa nova, ele jogando com Jesse Lingard, que eu tô maluca para ver esses dois atuando juntos novamente. Então, seria assim o jogo perfeito para o Corinthians virar a chave no Campeonato Brasileiro. Sobre o Fernando Diniz, que vai ser julgado, né, nessa sexta-feira, um absurdo. O Fernando Diniz, ele apenas falou que foi prejudicado, o Corinthians foi prejudicado e foi mesmo, né? Porém, gente, a gente vive num momento do futebol assim, é inacreditável. É inacreditável, porque o Diniz, ele não ofendeu, o Diniz, ele não xingou ninguém, né? Então, mesmo assim, ele falando a verdade, onde o time dele foi prejudicado e todo mundo sabe que foi prejudicado. Então, em vez do árbitro ser prejudicado, o Corinthians pode ainda ter ser mais prejudicado do que já foi, com o técnico fora de um majestoso. Uma opinião, agora não é informação, uma opinião minha, tá? Eu acho que ele vai ser absolvido, porque não é possível, gente. Não é possível que ele vá pegar gancho por conta de uma declaração, tipo, tão nada a ver, né? Tão pontual mesmo. Ele criticou apenas o que realmente aconteceu. Então não faz sentido. Agora, se ele for condenado, aí, meu amigo, aí acaba o futebol, aí é melhor acabar com tudo, é melhor o Corinthians se pronunciar e não jogar mais, não entrar mais no campo, porque vai ser algo assim muito absurdo, muito bizarro. Mas eu espero que isso não aconteça e que domingo, do Diniz ao Yuri Alberto, o Corinthians esteja com força máxima, porque vai ser, olha, vai ser decisão. Então, gente, o vídeo foi esse, as últimas notícias. Durante a semana eu venho aqui gravar mais conteúdos para vocês, todas as notícias mais pontuais, alterações, novidades. Então, ó, se inscreve, deixa seu like, hype esse vídeo, seja membro para conteúdos exclusivos, inclusive lá no estádio para vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto e vai Corinthians!